livro de Oséias, no capítulo 4. Quem não tem marcado esse conhecido versículo, marque na Bíblia. Capítulo 4, verso 6, diz assim, acho que todos nós poderíamos até lermos em uníssono aqui com a projeção. Amém? 1, 2, 3. O meu povo, porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei de teu Deus, também eu te esquecerei de Deus. Meu Deus, que palavra forte, que palavra grave, onde diz que o povo perecia por falta de conhecimento e havia uma responsabilidade particular da liderança. Então, nós que estamos aqui, todos temos uma responsabilidade, mas nós temos compartilhado essa responsabilidade do conhecimento de Deus, formando líderes. E é importante que a gente esteja atento. No próprio livro de Oséias, vale a pena a gente andar um pouquinho para o capítulo 6, quem não tem marcado também na sua Bíblia. A partir do início desse capítulo, no capítulo 4, como nós acabamos de ler, há uma palavra como repreensão. Está dizendo, está mostrando o estado que aqueles irmãos se encontravam, que aquele povo se encontrava. No capítulo 5, essa repreensão, ela ocorre, mas no capítulo 6 há um convite. No versículo 1, ele diz, vinde e tornemos ao Senhor. Toda situação que ocorre, Deus tem esse propósito de nós nos tornarmos para Ele. Até circunstâncias que muitas vezes nos parecem desfavoráveis, se nos apresentam de maneira negativa, elas sempre têm uma intencionalidade do Espírito Santo, que é a que está em Oséias, capítulo 6, primeiro, vinde, tornemos para o Senhor. E aqui, inclusive, ele diz, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E aqui há uma relação, no versículo 2, profética com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz, depois de 2 dias, nos revigorará, e ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos diante dele. E eu gostaria que você marcasse também o versículo 3, que é uma palavra para toda a igreja, para todo crente. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, amados, o papel nosso nesse tempo é estarmos aprendendo, crescendo, prosseguindo em conhecer o Senhor. Eu penso que cada um aqui, até quem nos visita, poderia dizer de um nível, mesmo que seja mínimo,
de conhecimento acerca das coisas de Deus. Mas nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. A igreja, ela precisa viver, conhecer, mas prosseguir em conhecer. Todos nós temos uma característica, que é uma característica inclusive da própria natureza. Toda natureza, ela tem a tendência a um fenômeno chamado inércia. Todos os objetos, eles tendem a permanecer em repouso, a parar. Todavia, nós precisamos entender que a vida espiritual, a vida do crente, ela precisa ser uma vida exatamente contra a inércia. Nós temos muitas forças que nos cercam, que vão querer fazer você parar na sua caminhada cristã. Há muitas forças, há muitas resistências que tratarão de nos manter ou trabalharão para nos manter inertes. Mas aqui Oséias, ele traz a perspectiva de nós prosseguirmos. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o Evangelho, amados, é algo que exige que nós prossigamos. E eu quero que você saia daqui com essa cristalização na sua mente, que a tendência nossa nem sempre é prosseguir. A gente se cansa, a gente se abate, a gente se acomoda, a gente se agrada muitas vezes, como o próprio apóstolo Pedro, no Monte da Transfiguração, diante de uma revelação tão linda, tão maravilhosa, ele falou: Senhor, bom estarmos aqui, mas o Senhor Jesus precisava descer, precisava continuar. O próprio apóstolo Pedro, em conversa com Cristo, o Senhor Jesus falando: olha, eu preciso prosseguir para a cruz. E Pedro falou: não faça isso. Não fala isso, Jesus. Faça isso com você mesmo. E começou, inclusive, a repreender a Jesus, dizendo: não se dê conta de que isso aconteça contigo. Não fica falando essa situação, que você vai ter que morrer, que você vai ter que ser crucificado. Foi uma resistência, foi uma força naquele momento da alma, da carne de Pedro contra Jesus. Às vezes até bem intencionado, nós não podemos julgá-lo nesse sentido, mas que queria fazer com que o Senhor estacionasse, ficasse na inércia, a ponto do Senhor dizer: arreda-te, Satanás, porque me serve de tropeço ou de escândalo, porque não cuidas das coisas de Deus, mas das coisas humanas, terrenas. E nós precisamos entender que Satanás é adversário, e ele quer exatamente se opor a que eu e você prossigamos na carreira que o Senhor nos tem proposto. No livro de Atos, texto que temos lido, relido inúmeras vezes, no capítulo 2, verso 42,
Isso tem que estar cristalizado na retina. Algumas situações que nós precisamos prosseguir, perseverar. Prosseguir, insistir, continuar, perseverar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que diz: eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos, 2, na comunhão, 3, no partir do pão, e 4, nas orações. Quando nós estamos caminhando, irmãos, quando nós temos uma vida, nós precisamos saber o que são os nossos objetivos, em que nós vamos empreender energia, força, em que nós vamos colocar dinheiro, recurso, esforço, saúde, tempo. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos saber no que perseverar. Porque se nós não tivermos essa definição, se nós não tivermos objetivos bem traçados, se nós não tivermos clareza de para o que nós devemos nos direcionar, muitas coisas Satanás colocará para roubar a nossa energia, a nossa atenção, o nosso tempo, a nossa força, o nosso relacionamento. E nesse tempo especial de Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler, momento em que alguns declaram a inauguração da igreja, com a efusão do Espírito Santo, vem essa clara orientação para nós de 4 objetivos da igreja recém-nascida, recém-tocada, recém-cheia do Espírito Santo. E isso fica bem claro, porque termina o versículo 41, que foram batizados naquele dia quase 3.000 pessoas. E o verso 42 vem com conectivo, exatamente dizendo: e então, há uma conexão, eles perseveravam. Irmãos, fazer isso aqui não dá esforço. Talvez levantar o Lohan, você pesa quanto? 65. Já vou ter um pouco mais de trabalho. Mas quanto que você, Jean, pesa, meu irmão? Você pode dizer? 110. Eu já vou ter que perseverar. Eu já vou ter que perseverar. Perseverar não é aquilo que eu faço com tranquilidade, com leveza, com facilidade. Senão, não é perseverar. Perseverar é exatamente aquilo que eu entendo que tem que fazer, muito embora
eu percebo até vontade de não fazer. Porque senão não seria perseverança. Por exemplo, não é todo dia, por mais alegria e prazer que nós tenhamos, você tenha no seu afazer, no seu trabalho diário, mas não é todo dia que você está amarradão para ir trabalhar, mas você persevera. Não é todo dia, quem está aí se preparando para algum concurso, principalmente nesses dias de São Pedro da Aldeia, que o sol está demais, e que o amigo liga, vamos para a praia, vamos pegar uma praia, e você lá, jovem, uma moça, um rapaz que está com um objetivo, ele fala, que vontade de ir dar um mergulho naquela água gelada, mas ele tem que perseverar, porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo a cumprir. Irmãos, talento não faz diferença. Capacidade não faz diferença. É fato que há muitos capacitados derrotados, fracassados, talentosos, desestimulados, desesperançados. Nós temos a convicção nas Escrituras Sagradas que aqueles que são vencedores são aqueles que perseveram, são aqueles que insistem, não é apenas na vida secular, mas é sobretudo na vida cristã. A vida cristã, ela é uma vida de perseverança, de insistência. A vida cristã é uma vida de permanência. A vida cristã não é um parque, não é um oásis. A vida cristã não é uma grande praia agradável com água de coco. A vida cristã, ela tem fases difíceis, mas também tem oásis. Mas também tem refrigério. Mas também tem festa. Mas é importante que digamos que a vida cristã, ela é marcada e definida pela perseverança. Acabamos de ler 4 coisas que você e eu somos desafiados a perseverar. Doutrina dos apóstolos. Mas é claro que eu vou perseverar. Irmãos, é fácil para mim, não é fácil para ninguém seguir a doutrina dos apóstolos, para absolutamente ninguém, porque se fosse fácil, eles não precisavam perseverar. Porque a doutrina dos apóstolos, ela vem muitas vezes de encontro às nossas mazelas, às nossas situações, às penumbras e trevas que habitam no nosso coração. E às vezes a palavra de Deus, ela brilha, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, e ela vai até o âmago do nosso ser, e aquela palavra nos confronta. E às vezes a gente pensa em desistir, às vezes a gente acha que não vai conseguir, e aí nós entendemos que somos totalmente dependentes da graça, da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por Ele e para Ele nós vamos perseverar e vencer. Eles perseveravam na comunhão. A comunhão é maravilhoso. É muito fácil ter comunhão. Irmão, quem fala isso é porque não tem a menor noção do que seja comunhão.
Porque se tivesse noção, entenderia que só existe comunhão debaixo de perseverança e debaixo de direção apostólica da palavra. Porque muitas vezes, se fosse por você e por mim, a nossa vontade era chegar em casa, ligar um Netflix, ligar uma televisão e que ter comunhão coisa nenhuma. Eu tenho minha salvação e o outro que cuide da sua vida. Mas a palavra de Deus nos ordena viver em comunhão. E essa comunhão, ela é necessária, porque é a comunhão, como diz 1 de João, que atesta se estamos vivendo na luz. A proporcionalidade da luz cristã se equipara à proporcionalidade da comunhão cristã. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É difícil. Estar junto, às vezes, é muito fácil. Estar junto, de qualquer maneira. Por exemplo, aleluia, glória a Deus. Não tem problema não. Minha voz vai ficar até mais fácil de ouvir por causa do ventilador desligado. Ontem, por exemplo, todo mundo reunido para ver o maior time do mundo vencer, né, Rogério? Dá glória a Deus. Dá glória aí, Rogério. Rogério falou até em... É nós. Aleluia. Tá tudo bem. Tá todo mundo aqui? Amém. Você está do lado de alguém que você nunca viu. Uma multidão, igual meu filho estava falando ontem, estava com os colegas. E aí o seu time faz o gol, todo mundo pula, todo mundo se abraça, joga o outro para cima, nunca viu, está todo mundo rindo um para a cara do outro, está todo mundo amigo ali. Mas isso não é comunhão, sim ou não? Precisa explicar isso? Comunhão exige perseverança. Ele fala também de partir o pão. Partir o pão. Dar e receber. Trocar, intimidade, suprir necessidades um do outro. A igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. A igreja precisa perseverar na comunhão. E repare bem, eu vou dizer aquilo que eu penso, que eu creio. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias as pessoas iam ter comichão no ouvido e iriam buscar pastores ou profetas segundo os seus próprios deleites e desejos. E é algo para eu e você avaliarmos o nosso coração. Porque a inércia faz com que nós queiramos ouvir só aquilo que nos mantém onde estamos. E quando nós, pelo Espírito Santo de Deus, passamos a ter acesso a uma doutrina, a uma palavra,
que queira nos incomodar de onde nós estamos, isso se torna difícil para os nossos corações. Muitas vezes, como nós falamos acerca do jogo de futebol, amém, irmão? Fica aqui, ó. Fica ligado. A luz pode faltar e desligar, mas você tem uma bateria aí, graças a Deus, que se desligar aí é um problema, né? Mas não vai desligar não, Deus está sustentando. Amém? Muitas vezes nós podemos manter comunhão também a nível de um time de futebol. Mas não é essa comunhão que o Senhor quer. É uma comunhão que nos leva para o partir do pão. Então, pensa aqui, receba o seguinte: a doutrina dos apóstolos, ela nos direciona para a comunhão. A comunhão, ela é validada pela doutrina dos apóstolos e nos leva para o partir do pão. A verdadeira comunhão leva para a intimidade, para a troca. E uma verdadeira intimidade, uma santa intimidade, ela deve nos fazer membros de oração. Perseveravam na doutrina. Oração sem doutrina dos apóstolos é fácil. Tem muita gente que está totalmente contrário ao que Deus está falando e está orando. Está orando, está orando. Primeiro tem que acertar com a doutrina. A doutrina tem que levar a igreja à comunhão. A base da igreja é a doutrina dos apóstolos. E hoje cada um crê numa coisa, quer uma coisa, o outro quer outra. E é todo mundo teólogo, todo mundo sabe tudo. Cada um acha que pode pegar a Bíblia e dizer o que acha que é bom para si. Mas Pedro diz: nenhuma escritura ela deve ser assim interpretada. Vamos lá em 1 de Pedro. Custa ler. No capítulo 1, verso de número 20, diz: sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação ou interpretação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A base da igreja é doutrina. Doutrina por doutrina é letra, a letra mata, mas doutrina no Espírito tem que gerar comunhão. Igreja sem comunhão, me perdoem, amados irmãos, com toda venha, é como um time de futebol. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pai, assim como eu tenho comunhão contigo, eu quero que eles tenham comunhão uns com os outros. Foi a oração sacerdotal de Jesus. E toda verdadeira comunhão
que exige perseverança. Não tenha dúvida disso. Não é fácil para ninguém aqui, para ninguém. Não julgue o seu irmão e não fique desanimado se você está com dificuldade, porque não é simples, é desafiador, é para perseverar. Essa comunhão, inegavelmente, deve nos levar ao partir do pão. E esse partir do pão, que é fruto da comunhão, esse partir do pão nos revela, nos outorga, nos capacita a uma vida de oração relevante, que se espalha, se espraia no meio da comunhão e das intimidades, das trocas íntimas entre o corpo de Cristo. O crente, ele precisa perseverar, e como nós falamos no início, Satanás, ele quer fazer com que você não persevere, que eu não persevere. Quantas coisas malignas Satanás quer fazer você, quer utilizar para fazer você parar, você não perseverar na doutrina, na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmão, quem diz para você que orar é fácil, eu não acredito, porque não é. Ah, mas eu passo tanto tempo. Se a oração, louvado seja o nome do Senhor. Mas que dificuldade é você ter uma vida de oração relevante? Se você está em 2 de Pedro, em 1 de Pedro, você pode voltar um pouquinho na Bíblia até o livro de Hebreus. Onde no finalzinho também a palavra do Raizinho, por gentileza. Obrigado, meu. O escritor aos Hebreus, preocupado com a vida cristã, ele fala, por exemplo, a partir do verso 32, de sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Verso 33, de tribulações. Ele diz, no verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, vale a pena perseverar, vale a pena insistir. E diz no verso 39 que nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos, entretanto, da fé ou da perseverança para a conservação da alma. Quem pode dizer amém essa palavra?
E em Apocalipse, valeu, meu irmão, ele tá brabo. Valeu, valeu. Eu conversava, inclusive, com o nosso amado irmão Josué, que nos apontou esse rico texto, por ocasião do estudo sobre salvação. Por exemplo, no capítulo 2, a carta à igreja de Esmirna, verso 9: conheço a tua tribulação, luta, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha que luta que eles passavam. Não temas as coisas que tens a sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Olha que luta aqueles irmãos, olha que profecia que eles receberam. Para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser postos à prova. Amados, igreja, nós somos, podemos dizer, cotidianamente provados na nossa perseverança. A todo instante. Aquilo que às vezes nós achamos que é uma coisa muito banal, natural, uma coisa trivial, um acontecimento qualquer da nossa existência, nós precisamos ter o entendimento que há sempre um panorama do Espírito Santo a nos provar, a nos amadurecer, a nos tratar e a revelar Jesus, o seu caráter em nós. Se você andar mais um pouquinho no próprio livro de Apocalipse, verso de número 10 do capítulo 3, igreja, a Filadélfia, igreja inclusive, num outro contexto. É bonito dizer que a carta que nós lemos anteriormente da prova é a carta a Esmirna. E Esmirna tem a ver com mirra, tem a ver com sofrimento, tem a ver com luta. Mas não falemos disso. Falemos do verso 10 do capítulo 3, que diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então nós observamos que a perseverança, amados, queridos irmãos,
É um desafio diário e em todas as escrituras, até o livro de Apocalipse, a gente vê o Senhor falando sobre perseverança. Mas eu quero sair daqui com esse entendimento que nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para nós encerrarmos, há algo que pode parecer simples e talvez a gente vai encerrar com aquilo que nós iniciamos. No capítulo último de Tessalonicenses, de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, portanto, vem diversos preceitos a partir do verso 12. E vem dizendo muita coisa. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, vos admoestam, que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, e vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Esse é um texto que em algum momento nós vamos precisar estudar com muito carinho. Regozijai-vos sempre, verso 16, 17. Orai sem cessar. 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Em falar até dá para falar, agora ler sem luz aí fica difícil. Nós já estamos encerrando, irmãos. Pode deixar os irmãos até tranquilos aí também. Bom desligar a caixa só para não queimar. Oi? Ó a lanterninha aqui, ó. O Zé já viu uma? Pronto. Repare, amados, conforme essa última palavra, para nós encerrarmos, porque a gente fica inclusive disperso, né, por conta da movimentação, mas eu creio que no meio de tudo isso, Deus nos abençoou muito aqui desde o primeiro momento que nós chegamos. Mas é importante nós dizermos que essa palavra, por exemplo, aos Tessalonicenses, eu ia passar em Colossenses e ia finalizar em Filipenses. A palavra está sempre preocupada com a gente. O Senhor, o Espírito Santo está sempre preocupado, sempre insistindo conosco. Sabe por quê? Porque, por exemplo, às vezes eu estou desanimado, a palavra vem, a doutrina vem, no meio da comunhão, se revelando, através do partir do pão, se trocando, se apacentando, que apacentar é dar pasto, apacentar é dar comida. Não é conhecimento, é comida.
Muitas vezes eu tenho conhecimento e ciência, mas aquilo não é comida. E Jesus falou, inclusive, para os seus discípulos, e muitos não aguentaram esse discurso, ele disse que verdadeiramente a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Não basta a gente ter conhecimento das Escrituras ou de Cristo, nós precisamos ser alimentados. Não é isso. Oração é verdadeiramente comunhão com o Senhor. É realmente estarmos alinhados com essa vontade do Pai. Então, a palavra de Deus, ela está sempre querendo nos tirar da inércia, nos tirar desse lugar que às vezes Satanás insistentemente quer nos manter, mas que no meio da doutrina, da comunhão, do partir do pão e das orações, nós vamos continuar perseverando. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Dê a mão para o seu irmãozinho que está aí do seu lado. Ou irmãzinha. Estaremos juntos, perseverando na quarta-feira. Mas essa palavra sempre, a palavra tem sempre dois encantos, vamos dizer assim. O encanto do indivíduo. Mas esse encanto individual, essa ação individual, ela precisa sempre da ação com os irmãos, desse partilhamento com os irmãos. Nós precisamos disso. E é isso que nós vamos pedir a Deus, para que cada um de nós, como indivíduo, mas juntos possamos viver nessa perseverança em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, pensa nessa palavra que eventualmente se revelou de alguma forma específica ao seu coração. Pai, aplica essa palavra a cada um de nós, naquilo que cada um de nós precisa, para que possamos sair da inércia, ou até da palavra que lemos em Hebreus, do retroceder, do retrocesso. Porque às vezes ali diz, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que perseveram, somos da fé. Nos ajuda esse irmão, essa irmã, que está passando às vezes uma prova tão grande, está passando uma resistência tão grande, às vezes vozes tão fortes, querendo mantê-lo na inércia. Ah, Senhor da glória, que o Senhor nos ajude no íntimo a perseverarmos e a prosseguirmos, como lemos em Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E que isso seja comigo, mas não fique restrito a mim, mas que isso se revele, se encontre no corpo, para a glória de Deus Pai. Que nós possamos ter uma congregação, porque diz o texto, e perseveravam. Havia uma intencionalidade comum na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E assim será, segundo a tua vontade e o teu poder, e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, querido?